né? Nesta tarde maravilhosa. Já sentimos a presença de Deus através dos louvores, através da palavra. E Deus tem mais para o nosso coração, né? Nessa tarde. Eu gostaria de abrir as vossas Bíblias, que as irmãs abrissem, né? Que a minha já está aberta. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler apenas 2 versículos, porque a história é muito extensa e as irmãs já conhecem, né? Mas Deus sempre tem algo novo para nós, porque Ele é novidade, né? E o capítulo 17, versículo 50 de 1 Samuel, diz assim a palavra do nosso Deus. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, versículo 51, pôs os pés sobre ele e, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Amém, irmãs? A minha tradução é um pouco atualizada, mas é a mesma coisa o significado das irmãs, da Bíblia das irmãs. E nesta tarde, irmã, quando a irmã me escalou para trazer a palavra, né? Eu pedi ao Senhor algo que viesse edificar nossas vidas. E a palavra que o Senhor me deu foi essa, e o tema é vencendo os gigantes do dia a dia. Que nós temos muitos gigantes todo dia para vencer, né? E Davi, ele, um jovem que era o mais novo da casa de Jessé, Deus mandou Samuel ir ungí-lo, né? E quando começou a vir os filhos de Jessé, Samuel olhou para todos eles, principalmente os primeiros, e para Abinadab, porque eles tinham porte de rei, eles tinham aparência de rei, mas eles não tinham coração de rei. Eles não tinham intimidade com Deus como Davi tinha, de se preocupar com as ovelhas do pai, com as coisas do pai. Que Davi, ele era especial, porque ele não estava na guerra, os seus irmãos já eram treinados, os seus irmãos já eram instruídos, porque já eram mais velhos, mas ele estava em guerra lá no deserto, cuidando das ovelhas de papai, com dedicação, com amor. Até mesmo seus irmãos não percebiam, e talvez seu pai até não desse valor a Davi, porque quando perguntou assim, tem mais alguém? Porque Samuel olhou para todos e viu todos com porte de rei. Aí Samuel perguntou a alguém, porque Deus falou no coração de Samuel, não atente para a aparência deles, porque Deus olha para o coração. Deus olha para o seu coração. Deus olha para o seu amor pela obra dele. Porque a obra do Senhor nós não fazemos para agradar ao pastor, né, os nossos líderes. Nós fazemos para agradar o Senhor. E muitas vezes nós achamos que o nosso Deus não está nos vendo. Muitas vezes nós achamos que o pastor não está vendo, mas está tudo registrado por Deus. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor, que é o nosso pastor, o nosso sumo pastor, que é o nosso Pai, ele contempla lá dos céus, né? E o mais interessante que eu acho nessa história, nessa história de Davi, e que nós vamos entrar no capítulo 17, que fala do duelo entre ele e Golias, o que eu acho mais interessante é que Deus falou para Samuel, nós não vamos sentar enquanto Davi não chegar. Então Deus tem algo preparado para você, e só Deus pode entregar. Enquanto não chegar a hora, enquanto não chegar o momento, nós passamos pelo processo do tempo, que é um processo doloroso, que muitas vezes Deus tem promessas, Deus tem muitas coisas para nossas vidas, mas nós queremos que aconteça logo, porque nós somos aquela geração fast food, que é rápido, que é já.
Mas o nosso Deus, ele tem o tempo da espera, do processo nas nossas vidas. E nós temos que entender que enquanto teve o tempo daquela preparação de todos os Davi chegar, foram chamar, e Deus vai chamar, vai chegar a sua hora. Vai chegar o momento de Deus se lembrar de você. Vai chegar o momento de Deus se lembrar, porque Ele não esquece das promessas que Ele faz na sua vida, nem na minha vida. Apenas nós estamos em preparação, porque se nós recebemos essas promessas agora, nós não vamos ter estrutura, não vamos ter capacidade de administrar aquilo que Deus tem para nós, né? Então, quando teve o tempo de chamar Davi, que os irmãos ficaram aguardando o tempo que ele chegou, que se sentaram para fazer o sacrifício, a oferta, o que Samuel tinha de fazer, porque era ungir Davi, ungiu o que Deus ia mandar, porque ele achava que era outra pessoa. Então vai chegar a hora, a sua hora. Quando Davi chegou, o interessante, irmão, parece que eu estou vendo a cena, os irmãos dele um olhando para o outro, para saber quem era que Samuel ia ungir, porque naquele tempo, para um profeta chegar na casa de alguém, ou ele era de paz ou ele era de guerra. E eles queriam entender o que era que Samuel tinha de fazer ali. Deus já tinha preparado todo o cenário, toda aquela estrutura para exaltar Davi. Mas Davi não sentou na cadeira de rei, vestiu as vestes de rei na hora que Davi entrou. Aí Deus disse: é isso aí, Samuel, vai e unge-o, porque esse é o meu escolhido para ficar no lugar de Saul, porque Deus já tinha rejeitado Saul e Samuel ainda estava tendo pena de Saul. Mas quando Deus rejeita, está rejeitado, e quando Deus abençoa, está abençoado. Então Deus já tinha preparado tudo para Davi. Aí Davi foi ungido, Deus honrou ele no meio dos seus irmãos, né? Houve aquele cenário e Davi não foi sentar logo lá no trono e Saul saiu, não. Davi voltou para cuidar das ovelhas, como todo dia ele fazia, como ele matava o leão para proteger, como ele matava o urso. E nós todos os dias matamos ursos e leões em nossas vidas, que vêm para nos afrontar, que vêm para nos derrubar, principalmente grandes gigantes que vêm para tentar tirar nossa fé. Porque os gigantes, irmãos, pode ser o desemprego, a doença, a dívida, a fraqueza, o medo, a depressão que tem assolado aos crentes com depressão. Sim, existem homens e mulheres de Deus que têm problemas de ansiedade, que têm problemas de depressão, mas existe aquela depressão que já está no último estágio, que chega ao suicídio. Mas Davi mesmo viveu um momento de depressão e se escondeu na caverna de Adulão e ficou lá escondido um tempo, né? Mas depois Deus restaurou suas emoções, né? Sua vida. E os ursos e os leões que nós muitas vezes enfrentamos durante o dia, o medo que o diabo coloca em nossas vidas, o medo de fazer a obra de Deus com mais ousadia, com mais amor, o medo de conquistar espiritualmente, materialmente, o medo de doenças porque somos humanos e nós adoecemos. O desemprego, a fraqueza, não só espiritual, mas estamos passando por um momento aqui em Água Nova de virose, de dengue. Essas coisas nos sobrevêm porque nós somos humanos. Mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. E quando houve aquele cenário da unção, da escolha, porque Deus, Ele que lhe escolheu. Não foi o homem que ele escolheu. Talvez o homem, pela sua aparência, pela sua condição financeira, pelos seus status, não tivesse escolhido. Mas Jesus diz lá em João 16, eu vos escolhi, vos nomeei para que vá e dais fruto. Não é para você ficar infrutífero, é para você ir de fruto, né? Então Deus chamou Davi para um grande propósito, como chamou eu e você. E quando terminou aquela situação ali, Davi voltou, mas de repente acontece uma cena, irmãos. De repente,
um homem chamado Golias, que era dos filisteus, junto com o seu exército, começou a afrontar o povo de Israel. E o povo de Israel estava com medo, o povo de Israel estava recuado, porque fazia já 40 dias e 40 noites que aquele homem estava, aquele guerreiro, imbatível aos olhos humanos. Mas não há gigante, não há urso, não há leão que o nosso Deus não possa destruir, porque Ele é o dono e tem todo o poder nas suas mãos. Mas como Davi entrou naquela guerra? Davi foi ousado naquela guerra, porque em Davi havia o Espírito do Senhor. Porque quando ele foi ungido, a palavra diz aqui que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o Espírito do Senhor que deu coragem, quando Davi soube daquela notícia, que o povo de Deus estava sendo zombado, estava sendo afrontado, estava sendo desmoralizado, porque aquele homem de tamanha estatura, mais de 3 metros de altura, com suas armaduras imbatíveis, preparados para a guerra, treinado desde a sua meninice. Mas em Davi tinha sido treinado por Deus já lá nas malhadas, lá no deserto. Davi já estava sendo treinado, porque deserto é lugar de treinamento para o crente. O deserto não é para matar o crente, o deserto é para treinar o crente para o propósito de Deus na sua vida. E quando Davi estava sendo ali treinado, já lá nas ovelhas, ele disse, quando disse para Saul, rei, eu me candidato a lutar com esse gigante. Mas Saul olhou para Davi e disse, meu Deus, esse menino está louco, meu Deus, ele vai morrer só num sopro daquele gigante. Mas não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa que se apresentasse, que se dedicasse, mas Davi estava sabendo quem era o Deus dele, quem era o Deus que tinha escolhido ele, quem era o Deus que ele servia. E isso, irmãos, é que nós temos que ter a nossa convicção, que não há nada impossível para o nosso Deus. Davi tentaram colocar as armaduras de Saul, Deus vai lhe usar com as armas que ele lhe deu. Na guerra que nós estamos vivendo e vencendo, Deus dá a cada um uma guerra. Deus dá a cada um uma estratégia. Deus dá a cada um um posicionamento. Deus dá a cada um uma armadura. Lá em Efésios capítulo 6, Deus está lhe dando todas as armaduras que você precisa para você vencer esta guerra. E muitas vezes nós não vamos na direção de Deus, nós queremos ir na nossa direção, porque na nossa direção, com nossas armas, nós achamos que é o melhor para a nossa luta, para a nossa guerra. E o próprio Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, é contra as potestades, é contra os principados. Quando Paulo estava escrevendo para Efésios, ele estava orientando os irmãos de Efésios a se equipar desse armamento de Deus. Paulo ele era romano, ele já tinha sido soldado, e ele sabia as armas certas que os humanos precisavam se equipar, mas aí ele estava falando da vida espiritual. Então Davi, ele usou a armadura, a ferramenta, a ousadia que Deus entregou a ele naquele momento para ele vencer aquela guerra. Se ele tivesse sido do jeito dele, ele não tinha vencido. Deus vai lhe dar estratégias para você vencer as guerras que você tem enfrentado, mas é do jeito de Deus, não é do seu jeito. E quando o gigante veio ali afrontar a Israel mais uma vez, e Davi se apresentou, então Davi disse assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não disse que ia com o nome dele, nem com o nome do pai dele, nem com o nome dos irmãos dele, nem com o nome de Saul, do rei, que era o rei, que era temido, que era o rei. Saul, que era um homem respeitado, um homem de batalha treinado. Ele disse, eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus a quem você tem afrontado, o Deus a quem você tem insultado, porque o nosso Deus, ele cuida de nós, e o nosso Deus, ele vela para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Então Deus foi e falou a Davi o jeito que ele era para fazer. Ele foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas,
Ele pegou 5 pedrinhas, irmãos. A pedrinha, Deus maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, paz da eternidade. Ele pegou essas pedrinhas, 5 pedrinhas. Deus forte, Pai da eternidade, Yeshua. E ele usou a fé, principalmente a fé, para derrubar aquele gigante imbatível aos olhos humanos, imbatível aos olhos de Davi, imbatível aos olhos de Saul, imbatível a todo o exército de Israel. E quando ele jogou aquela pedrinha, o Espírito de Deus que deu força a Davi para jogar aquela pedra justamente no lugar certo, porque os capacetes daquele tempo, e até hoje mesmo, eles têm uma perfuração na frente do capacete, lá na testa. E foi justamente onde Deus disse: é aí que você vai derrubar. Eu vou levar a pedra até onde a sua mão não pode alcançar. Você vai alcançar o milagre de Deus através da fé, através da direção que Deus vai lhe dar para vencer essa guerra. Talvez você tenha perguntado: Senhor, por que eu ainda não venci essa guerra? Por que eu ainda estou lutando e não vejo nada acontecer? É porque você precisa ir com as armas que Deus está lhe entregando nessa tarde, com as armas que Deus está nos entregando nessa tarde. Então aquele homem foi vencido, aquele gigante, e você vai vencer esse gigante que tem lhe afrontado. Nós vamos vencer os gigantes que têm nos afrontado. Por quê? Porque o Deus de guerra está conosco para vencer qualquer Golias que se apresentar na nossa frente. Porque ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. E ele está na frente das nossas batalhas. O que eu acho mais lindo nessa história, irmãos, é porque Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo. Davi não tinha valor nem para os seus irmãos. Os seus irmãos não lhe viam. Os seus irmãos não sabiam o segredo que Deus tinha na vida de Davi. Os seus irmãos, a sua família não sabiam o mistério que Deus tinha na vida de Davi. Mas Deus levantou Davi, o menor da casa, e assim também Ele vai lhe levantar. Que o inimigo queira ou que o inimigo não queira, ou que alguns se oponham, mas você vai chegar ao propósito que Deus tem para você. Muitas guerras não é para nos derrotar, mas para nos dar resistência para guerras maiores que Deus vai nos enfrentar, batalhas maiores que Deus vai nos entregar, porque Deus só entrega grandes batalhas a grandes guerreiros. Deus não entrega pequenas batalhas a pequenos guerreiros. Deus entrega grandes batalhas a grandes guerreiros, porque Ele vai lhe capacitar, assim como Ele capacitou Davi para vencer essa guerra, para vencer esse duelo. O povo de Deus venceu, o povo de Deus, o nome de Deus foi glorificado, o nome do Senhor dos Exércitos foi glorificado, e os filisteus recuaram, os filisteus fugiram, os filisteus saíram envergonhados. Por quê? Porque o nome do Senhor dos Exércitos é que foi glorificado naquele dia, daquela batalha, daquele duelo. Então Davi venceu. Por quê? Porque ele sabia em quem ele colocava a sua confiança. Ele sabia em o Deus que ele servia desde a sua meninice, que o seu pai lhe instruiu. Com certeza, Jessé instruiu a ele. E ele venceu, porque o Senhor era com Davi. E quando Davi venceu aquela batalha, quando Davi venceu aquela guerra, quando Davi venceu aquele duelo, Davi escutou: o que é que vão dar para quem vencer essa guerra, para quem vencer essa batalha? O rei vai dar grandes riquezas a quem vencer, vai lhe dar sua filha em casamento, vai isentar ele dos impostos, ele e a sua família em Israel. Então Davi Deus preparou aquela oportunidade, e Davi agarrou com unhas e dentes. Deus vai lhe dar oportunidades. Deus vai lhe dar estratégias. Deus vai lhe dar uma maneira de lhe colocar onde Ele lhe quer. Porque antes de Davi vencer a Golias, primeiro ele passou a ter acesso ao palácio.
Primeiro ele passou a ir tocar para o rei Saul, quando aquele espírito maligno se apossava de Saul. Aí Deus mandava, corre, chama Davi. Aquele menino que ele é formoso, que ele é de bom ânimo, que ele é um menino que fala bem, que toca bem. E quando Davi tocava aquela harpa, o Espírito de Deus se apossava daquela harpa e o espírito mau que estava na vida de Saul saía. Deus já estava preparando um cenário para Davi, para poder ele ter acesso depois ao destino que Deus queria que Davi chegasse. Então Deus tem uma cadeira preparada para você e ninguém toma. Deus tem algo novo preparado para você. Todas essas guerras que você tem enfrentado é porque Deus está preparando, Ele está lhe capacitando, está lhe direcionando para algo maior que vai chegar lá na frente. E muitas vezes nós não entendemos a trajetória. Davi não correu e foi ser rei, não. Ele não teve logo a coroa, ele não teve logo as vestimentas reais, ele não teve logo, mas ele diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi passou mais 40 anos esperando até o momento que Deus chegasse na vida dele e cumprisse a promessa do que Deus tinha prometido, que ele ia ser rei de Israel. Então continue confiando nas promessas. Não, mas já faz 20 anos, já faz 30, já faz 20, já faz 15. As promessas de Deus não têm prazo de validade, irmão. As promessas de Deus, elas são no calendário de Deus. Cronos é um e meu calendário, o seu é outro. O tempo nosso é um e o cronos de Deus é outro. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então, o nosso Deus, Ele está pronto para cumprir todas as promessas. Basta que nós continuamos na posição como Davi ficou. Nós devemos continuar confiando que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.